Esta é a questão número 5 da segunda parte do exame 2010, primeira fase. É uma pergunta de funções que obriga aqui a trabalhar com a derivada, portanto calcular monotonia e extremos de uma determinada função através da sua derivada. E portanto o que eu aconselho relembrar neste caso é como é que nós fazemos este estudo da derivada e da monotonia de uma função, não é? Geralmente utilizamos assim umas tabelas, eu vou fazer aqui um exemplo. A tabela tem sempre esta estrutura, a derivada sempre em cima e a função aqui em baixo. E o que é importante não confundir nestas tabelas é o seguinte: na linha da derivada, portanto, da derivada só nos interessa os números que vêm aqui para o meio são os zeros da derivada, e nesta linha só nos interessa sinal, ou seja, saber se a derivada é positiva ou negativa. Isto não tem a ver com o nosso estudo, ok? É um exemplo qualquer. E nós sabemos que quando a derivada é positiva a função cresce, quando a derivada é negativa a função decresce. E portanto a derivada permite-nos estudar a monotonia. Porquê? Por definição derivada, porque a derivada é igual ao declive da reta tangente à função em cada ponto. Portanto, é daí que surgem estas tabelas. E eu relembro então que, se é preciso, se tiverem necessidade de aprender ainda esse conceito de derivada, de onde é que vêm estas tabelas, porque é que isto é assim, podem consultar as aulas de Introdução às Derivadas no módulo 3, ok? Porque é isto que vamos trabalhar neste exercício. Bom, então o que é que temos que fazer? Teremos que colocar, isto é para fazer recorrendo à calculadora, não é? Teremos que colocar em primeiro lugar a derivada na calculadora, esta função. Portanto, esta não é a função, não é a função inicial, ok? É a derivada. E portanto a derivada, esta janela é obrigatório introduzir esta, porque está aqui mesmo no enunciado, de 0 a 3, é o que eu estou aqui a fazer. Portanto, de 0 a 3, e o y vamos experimentar, e eu vou pôr também aqui, por exemplo, já experimentei de menos 5 a 5, mas para talvez ver melhor a minha função, vou meter aqui de menos 10, vou experimentar aqui este valor agora. Certo, de menos 10 a 10 está bom. No y pode ser vários valores, eu meti aqui, portanto nós temos o x tem mesmo que ser de 0 a 3, ok? E aqui no y coloquei aqui de menos 10 a 10. Portanto a gente coloca uma janela, depois se estivermos a ver bem a função tudo bem, se não ajustamos. Então estou a ver uma situação destas, ok? Assim, atenção que eu estou aqui numa janela, a minha janela é esta, ok? Aqui de menos 10 a 10 no y e de 0 a 3 no x. Esta é então a minha função derivada, ok? É isto que eu estou a ver aqui na minha máquina. E portanto, o que é que eu consigo concluir daqui? Atenção que eu não posso estudar a monotonia da função, dizer assim, ela cresce, é sempre crescente. Não, isso estaria errado, ok? Porque isto é a derivada. Então o que é que eu posso fazer para estudar a função? Para ficar com os dados melhor organizados, posso fazer uma das tais tabelas de monotonia, em que tenho aqui a linha da derivada, porque eu agora tenho informação sobre a derivada, não é? Portanto, vamos colocar aqui de 0 a 3, reparem como no 0 está aberto e no 3 também, até nem é preciso colocar nenhuma coluna aqui para o 0 nem para o 3. Agora, temos que ver, há zeros da derivada? A derivada anula? Sim, tem aqui um 0. Vamos calcular, ok? Vamos calcular aqui o 0 da derivada na máquina. Portanto, é na tecla getSolve, root, calculam os zeros da função. Ok, está a dar 0,57 aqui, aproximadamente, com duas casas decimais. Então colocamos esse 0 aqui, ok? Se tiver mais zeros, tem que ser colocados aqui por ordem crescente, não é? Isto é o eixo do x, tem que estar sempre por ordem. Então a derivada aqui é 0, e o que temos que ver então nesta linha da derivada são os sinais, ok? Então atrás do 0,57 a derivada é negativa, está aqui abaixo do eixo do x, não é? Tem valores negativos aqui. A função é negativa porque está abaixo do eixo do x, ok? E aqui é positiva. Reparem que está aqui um valor, ela vai ter aqui valores positivos deste lado, não é? Mas neste lado não, negativos. E portanto menos e aqui mais. Isto quer dizer que a função decresce e depois cresce, ok? Logo, temos aqui um mínimo. A função tem aqui um mínimo, ok? E portanto já conseguimos dar a resposta. Reparem que aqui diz apenas para estudar a monotonia e extremos. Então, ponto 1, f de x cresce,
ou é crescente, em 0,57 a mais infinito, não, a 3. A 3 porque o nosso mínimo vai ali até 3, ok? f de x decresce em 0 a 0,57, ok? E podemos então dizer que f de x tem um mínimo, os termos relativos, tem um mínimo para x igual a 0,57, ok? E pronto, está respondida a questão. Através desta tabela conseguimos ver, ela decresce e depois cresce. Escrevemos aqui os intervalos então de monotonia e dizemos que tem um mínimo para x igual a 0,57. Não conseguimos calcular esse mínimo, ok? Porque nós não temos a função. Eu para calcular o mínimo teria que fazer o f, portanto o f de 0,57 é que seria o meu mínimo. Mas eu não tenho função sequer para o calcular, eu não sei quanto é que é, ok? Eu só sei que tem um mínimo para x igual a 0,57. E pronto, estaria então respondida a pergunta. Então, até uma próxima!